Presta atenção no que eu vou te dizer agora, porque isso aqui não é para todo mundo. Tem gente que está assistindo com o coração cansado. Não é nem pelo dinheiro em si. É porque o dinheiro virou um peso no peito. Você acorda, você tenta, você corre atrás, você faz o que pode, mas por dentro parece que sempre tem uma conta te olhando, uma cobrança te perseguindo, uma sensação de vai dar ruim te cutucando mesmo quando nada aconteceu ainda. E eu não vou romantizar isso, porque eu sei que dói. Só que hoje Deus quer te entregar uma coisa que talvez você não esperava. Não é só provisão, é governo sobre essa ansiedade que vem te comendo vivo. E eu sei como isso soa. Eu sei que parece mais um vídeo dizendo, vai mudar, vai acontecer. Eu também, no seu lugar, ficaria com um pé atrás. Mas fica comigo porque eu não vou te alimentar com frase bonita. Eu vou te mostrar o ponto exato onde essa preocupação entrou e por que ela não sai só com força de vontade. Porque tem gente que acha que precisa ser mais forte, ser mais homem, aguentar calado e vai se quebrando por dentro. E ninguém vê. E Deus vê. Deus viu você segurando a onda, sorrindo por fora e travando por dentro. E agora Ele quer que você entenda uma coisa muito importante. Existe diferença entre ser responsável e ser dominado pelo medo. Responsabilidade te faz agir, medo te paralisa. Responsabilidade te faz planejar, medo te faz travar. Responsabilidade te coloca de pé. Medo te deixa deitado, acordado de madrugada, revirando os mesmos pensamentos que não resolvem nada. E o inimigo sabe disso. Ele sabe que se ele conseguir te manter preso no medo, você não vai conseguir enxergar a provisão que Deus já liberou. Porque tem provisão parada, esperando você sair do lugar da ansiedade e entrar no lugar da obediência. Tem porta que só abre quando você obedece naquilo que parece pequeno, naquilo que parece bobo, naquilo que a lógica diz que não faz sentido. E é exatamente aí que mora o milagre. Lembra de Pedro? Ele era pescador profissional. O homem entendia de peixe, de rede, de maré, de horário. Ele tinha passado a noite inteira jogando rede e não pegou nada, nada, zero. E de manhã, cansado, frustrado com as contas na cabeça, Jesus chega e manda ele jogar a rede de novo, no lugar errado, na hora errada, contrariando tudo que ele sabia. E Pedro podia ter dito, Jesus, com todo respeito, eu sei pescar e isso não vai dar certo. Mas ele não disse. Ele falou assim, Mestre, sobre a tua palavra lançarei a rede. E quando ele obedeceu, a rede encheu tanto que quase rasgou. Tanto peixe que precisou chamar outra barca para ajudar. Irmão, presta atenção. A provisão veio quando Pedro obedeceu no cansaço, na dúvida, no lugar que não fazia sentido. Porque Deus não quer só te dar o peixe. Ele quer te ensinar a confiar nele, mesmo quando a lógica grita o contrário. E agora eu vou entrar na parte que destrava de verdade. Existe um tipo de provisão que Deus só libera quando você para de viver como se estivesse sozinho. Não é depender de gente, não. É depender de Deus de verdade. E depender de Deus de verdade não é só pedir, é obedecer naquilo que Ele toca, mesmo quando parece pequeno. Porque o pequeno é o treino do grande. Você acha que Davi matou Golias do nada? Não. Ele matou o leão antes, matou o urso antes. Ele treinou no escondido, cuidando de ovelha, onde ninguém via, onde ninguém aplaudia. E quando chegou o gigante na frente dele, ele não tremeu. Porque ele já tinha visto Deus agir nas pequenas batalhas. E é aí que muita gente se perde. Você quer o milagre gigante, mas não obedece na coisa simples que Deus manda. Ele manda você perdoar, você segura a mágoa. Ele manda você dizimar, você segura o dinheiro. Ele manda você sair de um relacionamento que está te destruindo, você fica. E aí você cobra de Deus a provisão, mas não solta o que está impedindo ela de chegar. Eu vou ser direto com você. Tem coisa na sua vida que você está segurando que é exatamente o que está travando a bênção. E não é porque Deus é cruel, é porque Ele sabe que se Ele te der a bênção, enquanto você ainda está preso naquilo, você vai usar a bênção errado,
Você vai gastar com o que não presta. Você vai investir no que não edifica. Você vai colocar no lugar errado. Então Deus te prepara primeiro. Ele trata o seu coração primeiro. Ele ajusta a sua visão primeiro. Ele limpa a sua mente primeiro. E quando você estiver pronto, a provisão não vai só chegar, ela vai ficar. Porque tem gente que recebe milagre e perde em 6 meses. Sabe por quê? Porque não tinha maturidade para administrar, não tinha caráter para sustentar, não tinha sabedoria para multiplicar. Olha o exemplo da viúva de Sarepta. A mulher estava juntando lenha para fazer a última comida para ela e para o filho e depois esperar a morte. Era literalmente o último punhado de farinha e o último resto de azeite. E o profeta Elias chega e pede comida. Imagina a cena. Ela poderia ter falado: profeta, com todo respeito, eu estou morrendo de fome aqui. Você quer que eu te dê minha última refeição? Mas ela não falou. Ela obedeceu. Ela fez o bolo primeiro para o profeta, mesmo sem entender, mesmo sem garantia, mesmo sem lógica nenhuma. E a Bíblia diz que a farinha da panela não acabou e o azeite da botija não faltou até o dia que Deus mandou chuva na terra. Irmão, você está entendendo? A provisão se multiplicou quando ela deu o pouco que tinha em obediência. E tem mais. Você precisa entender que a ansiedade financeira não é só falta de dinheiro, é falta de paz. E paz vem de confiança. E confiança vem de relacionamento. Você não confia em quem você não conhece. Então o problema não é que Deus não provê, é que você não conhece o caráter dele o suficiente para descansar. Você ora como se estivesse pedindo favor para um estranho. Mas Deus é pai. E pai não deixa filho passar necessidade. Pai cuida, pai provê, pai antecipa. Pai já sabe o que você precisa antes de você abrir a boca. Então hoje você vai tomar uma decisão. Você vai escolher se continua carregando esse peso sozinho ou se entrega de uma vez para quem pode carregar por você. Porque Deus não quer só resolver o seu problema financeiro. Ele quer governar a ansiedade que te paralisa. Ele quer quebrar o ciclo de medo que passa de geração em geração na sua família. Ele quer te ensinar a andar em paz, mesmo quando a conta ainda não fechou. Porque a paz não vem da conta fechada, vem de saber quem está no controle. Se você crê nisso, comenta aqui com fé. Deus está no controle da minha vida. Escreve isso como um ato de fé, porque quando você declara, o inferno treme e o céu se move. Nos próximos 2 minutos, você entenderá o que exatamente Deus tem para a sua vida, o que de tão especial e abençoado Ele tem para ti. Descubra o segredo da prosperidade com o devocional digital Deus Te Diz Isso Hoje, a ferramenta transformadora que já redefiniu finanças para mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas. Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. Irmão, eu preciso que você entenda uma coisa que vai mudar a forma como você enxerga a vida daqui para frente. A riqueza que Jesus tem para nós é completamente diferente da riqueza que estamos acostumados a ver por aí. Quando o mundo fala de prosperidade, ele fala de conta bancária, de carro, de casa, de status. E não tem nada de errado em ter essas coisas, mas a prosperidade de Jesus vai muito além disso. Ele te quer verdadeiramente próspero. E sabe o que isso significa? Significa que Ele quer que você tenha paz no meio da tempestade. Ele quer que você durma tranquilo, mesmo quando a situação ainda não resolveu. Ele quer que você tenha saúde, relacionamentos restaurados, propósito, alegria verdadeira, aquela alegria que ninguém tira de você, não importa o que aconteça lá fora. O mundo te vende uma ideia de riqueza que te deixa vazio por dentro. Você pode ter tudo e não ter nada ao mesmo tempo. Mas Jesus te oferece a riqueza que enche a alma, que sustenta o coração, que te faz acordar grato mesmo nos dias difíceis.
Essa é a prosperidade que Ele tem guardada para você. E neste exato momento, enquanto você está ouvindo essas palavras, uma grande libertação está acontecendo. Todo o mal que tentaram lançar contra você, toda inveja, toda palavra mal falada, toda feitiçaria, todo olho gordo, tudo isso está sendo repreendido agora em nome de Jesus. Deus está intervindo de forma poderosa na sua vida para limpar o caminho. Ele está removendo cada obstáculo espiritual que estava te travando, que estava te impedindo de andar, que estava te fazendo tropeçar toda vez que você tentava dar um passo. E saiba de uma coisa, não é coincidência você estar assistindo isso agora. Deus te trouxe até aqui porque Ele está colocando um escudo de proteção ao seu redor. Um escudo que o inimigo não vai conseguir atravessar. Uma cobertura espiritual que vai te guardar de todo ataque, de toda cilada, de toda armadilha que tentarem armar contra você. Porque você é propriedade de Deus, você é selado com o sangue de Jesus, e quem toca em você toca na menina dos olhos dele. Agora eu quero que você entenda que este é o momento de deixar de lado os antigos medos. Aquele medo que te acompanhou a vida toda, aquele medo que você herdou da sua família, aquele medo que te faz desistir antes mesmo de tentar, aquele medo que te faz acreditar que você não merece, que você não é capaz, que você não vai conseguir. É hora de abraçar a nova realidade que Deus está oferecendo para você. É um tempo de renovação, um tempo de se ver através dos olhos de quem criou você de forma maravilhosa. E sabe como Deus te vê? Ele te vê vitorioso, Ele te vê livre, Ele te vê próspero, Ele te vê curado, Ele te vê restaurado. Ele não te vê pelo que você fez de errado, Ele te vê pelo que Cristo fez de certo na cruz. Ele não te vê pelas suas falhas, Ele te vê pela justiça de Jesus que foi colocada sobre você. Então, pare de se enxergar pequeno, pare de se enxergar derrotado, pare de se enxergar como vítima das circunstâncias, porque você foi criado para reinar em vida por meio de Cristo Jesus. Agora eu quero fazer algo especial. Eu quero elevar uma oração a Deus por você que está ouvindo esta mensagem. Então sinta-se abraçado e receba cada palavra que será dita agora. Pai, eu venho diante do teu trono de graça, trazendo cada pessoa que está assistindo este vídeo. Senhor, tu sabes o nome de cada uma delas. Tu conheces a dor que está escondida no peito. Tu vês a angústia que ninguém mais vê. Tu enxergas a luta silenciosa, a batalha travada na madrugada, o peso que está sendo carregado sozinho. Então eu peço agora, em nome de Jesus, que tu toques profundamente no coração de cada irmão e cada irmã que está aqui. Liberta eles da ansiedade que vem roubando o sono. Quebra toda a corrente de medo que ainda prende os pés deles. Arranca pela raiz toda a mentalidade de escassez, todo o pensamento de derrota, toda a crença de que eles não são dignos das tuas bênçãos. Senhor, eu declaro que o governo desta situação financeira, emocional e espiritual está nas tuas mãos. Que cada pessoa aqui entenda que não está sozinha. Que a tua presença vai com eles aonde eles forem. Que o teu favor vai abrir portas que homem nenhum pode fechar. E que a tua provisão vai alcançá-los, não porque são perfeitos, mas porque tu és fiel. Derrama sobre eles sabedoria para administrar o que tu vais dar. Derrama maturidade para não perder o que tu vais multiplicar. E derrama paz, Senhor, aquela paz que excede todo o entendimento, a paz que faz eles dormirem tranquilos, mesmo quando a resposta ainda não chegou. Em nome de Jesus, eu oro, amém. Agora eu quero que você comente aqui, amém, eu recebo essa oração. Porque quando você declara que recebe, você abre a porta para o céu agir na sua vida. E agora eu preciso te falar sobre duas coisas simples que Deus quer de você. Só duas. Não é uma lista enorme de regras. Não é um monte de sacrifício impossível. São só duas coisas. E a primeira é confiança.
Mas não é uma confiança qualquer não, irmão. Não é aquela confiança superficial de falar, eu confio em Deus, mas viver como se tudo dependesse só de você. É uma confiança profunda, verdadeira, que faz você dormir em paz no meio da tempestade, igual Jesus dormiu no barco enquanto os discípulos estavam apavorados. É uma confiança que te faz obedecer mesmo quando não entende. É uma confiança que te faz dar o passo mesmo sem enxergar o chão. É uma confiança que te faz soltar o controle e entregar tudo nas mãos dele de verdade. E isso não é fácil, porque a gente foi ensinado a confiar só no que a gente vê, no que a gente controla, no que a gente consegue resolver com as próprias mãos. Mas Deus te chama para um nível diferente. Ele te chama para confiar naquilo que ainda não aconteceu, para crer naquilo que ainda não se vê. E essa confiança se constrói no relacionamento. Você não confia em quem você não conhece. Então, quanto mais tempo você passa com Deus, mais você conhece o caráter dele e mais fácil fica confiar. Olha o exemplo de Abraão. Deus mandou ele sair da terra dele, deixar a família, largar tudo que conhecia e ir para um lugar que Deus ia mostrar. Ele não deu endereço, não deu mapa, não deu garantia nenhuma, só disse vai. E Abraão foi. Isso é confiança. Mas a prova maior veio anos depois, quando Deus pediu o filho dele, Isaque, em sacrifício, o filho da promessa, o filho que ele esperou 100 anos. E Abraão não discutiu. Ele não entrou em desespero. Ele levantou de madrugada, preparou tudo e foi para o monte. Porque ele confiava que Deus era capaz de ressuscitar Isaque se fosse preciso. Ele confiava que Deus não ia tirar dele aquilo que o próprio Deus tinha dado. E no último segundo, quando ele levantou a faca, Deus proveu o cordeiro. Porque Deus não estava testando se Abraão amava Isaque. Ele estava testando se Abraão confiava nele acima de tudo. E você, irmão, Deus está te chamando para esse nível de confiança. Para você entregar aquilo que você mais ama, aquilo que você mais tem medo de perder e confiar que Ele vai cuidar. A segunda coisa que Deus pede de nós é obediência. E esse é um aspecto crucial da nossa caminhada com Deus, que reflete nossa fé e nosso amor por Ele, de maneira prática e tangível. Muita gente pensa que obedecer a Deus é se limitar, é perder liberdade, é viver preso em regras. Mas é exatamente o contrário. Obedecer a Deus é se libertar do pecado que te escraviza, é se libertar das consequências das escolhas erradas, é se libertar do peso da culpa, da vergonha, do remorso. A Bíblia vai dizer em João capítulo 8, versículo 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus nos liberta através da obediência. Porque quando você obedece, você sai do caminho da destruição e entra no caminho da vida. Você sai da maldição e entra na bênção. Você sai do caos e entra na ordem. Você entende isso? Então declara, eu escolho obedecer a ti, meu Pai. Você entende o poder dessa declaração? Você realmente escolhe isso? Então declare com mais força, eu escolho obedecer a ti, meu Pai. Fala isso com convicção. Porque a sua boca tem poder para mudar a direção da sua vida. Ela alinha sua mente e atitudes. Perceba que obediência não é sobre seguir regras por medo de castigo. É sobre confiar que Deus sabe o que é melhor para você. É sobre reconhecer que Ele te criou. Ele te conhece melhor do que você mesmo se conhece e Ele sabe exatamente o que você precisa para prosperar de verdade. Quando Deus manda você perdoar, não é porque a pessoa merece. É porque Ele sabe que a amargura vai te destruir por dentro. Quando Deus manda você dizimar, não é porque Ele precisa do seu dinheiro. É porque Ele quer te ensinar a confiar nele com as finanças e abrir as janelas do céu sobre você. Quando Deus manda você se afastar de um relacionamento errado, não é para te deixar sozinho. É porque Ele tem alguém melhor preparado para você. Toda a ordem de Deus é um ato de amor. Toda a instrução dele é para te proteger e te prosperar. Lembra de Naamã?
Ele era um general poderoso, mas tinha lepra. Ele foi até o profeta Eliseu, esperando uma cura espetacular. Mas o profeta mandou ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão. E Naamã ficou furioso, porque o Jordão era um rio sujo, cheio de barro. Ele disse: "Os rios da minha terra são melhores, porque eu tenho que mergulhar nesse rio." Ele quase foi embora sem a cura por causa do orgulho. Mas os servos dele convenceram ele a obedecer. E quando ele mergulhou pela 7ª vez, a pele dele ficou nova como a de uma criança. A cura não estava na lógica do método. A cura estava na obediência. E tem muita gente perdendo bênção porque quer entender antes de obedecer. Mas Deus te chama para obedecer mesmo sem entender. Porque se você esperar entender tudo, você nunca vai dar o passo de fé. Agora eu quero que você pense nas áreas da sua vida onde talvez esteja lutando para ceder à vontade de Deus. Talvez seja na área financeira, talvez seja num relacionamento, talvez seja num hábito que você sabe que precisa largar, talvez seja numa palavra que Deus falou e você ainda não obedeceu. E eu quero que você peça a Ele agora que te dê força e coragem para fazer as escolhas certas, não apenas para evitar o erro, mas para seguir ativamente o bem. Porque uma coisa é parar de fazer o errado, outra coisa é começar a fazer o certo. E Deus quer que você seja ativo na obediência, que você tome iniciativa, que você corra atrás daquilo que Ele colocou no seu coração. Que você não fique esperando as coisas caírem do céu, mas que você se mova na direção que Ele apontou, sabendo que Ele vai com você. Comenta agora: eu vou obedecer na área que Deus está me mostrando. Escreve isso como um compromisso diante de Deus. E antes de terminar, eu quero que você saiba que Deus não está exigindo perfeição de você. Ele está pedindo disposição. Ele não está cobrando que você acerte tudo de primeira. Ele está te chamando para levantar toda vez que cair e continuar andando. Porque a caminhada com Deus não é sobre nunca tropeçar, é sobre nunca desistir. É sobre levantar mais uma vez do que você caiu. É sobre buscar o perdão toda vez que errar e seguir em frente com a cabeça erguida, porque você foi lavado pelo sangue de Jesus. Então respira fundo e entende que você não está sozinho nessa jornada. Deus está com você. O Espírito Santo está te guiando. E tudo o que Ele pede é que você confie e obedeça. Só isso. Confia e obedece. E quando você fizer isso, você vai ver a prosperidade verdadeira se manifestando na sua vida de uma forma que você nunca imaginou. Deixe eu orar por você. Pai Celestial, eu venho mais uma vez diante de Ti, trazendo cada irmão e cada irmã que está aqui agora. Senhor, Tu conheces o coração de cada um. Tu vês aqueles que estão lutando para confiar, aqueles que estão com medo de soltar o controle. Aqueles que querem obedecer, mas sentem que não têm força suficiente. Então eu peço agora, em nome de Jesus, que Tu derrames sobre eles uma medida sobrenatural de fé. Que Tu toques no coração deles e remova toda dúvida, todo medo, toda incredulidade que ainda está tentando segurar eles no lugar da desconfiança. Senhor, ajuda eles a entenderem que confiar em Ti não é fraqueza. É a maior demonstração de força que existe. É reconhecer que Tu és maior do que qualquer problema, maior do que qualquer circunstância, maior do que qualquer impossibilidade. Pai, eu peço também que Tu dês a eles coragem para obedecer. Coragem para dar o passo que Tu estás mandando dar, mesmo quando não faz sentido na lógica humana. Coragem para perdoar quem os machucou. Coragem para se afastar do que está destruindo eles por dentro. Coragem para semear quando parece que deveriam guardar. Coragem para falar quando todos estão calados. Coragem para ficar quando todos estão saindo. Senhor, que eles entendam que a obediência não é prisão, é libertação, que cada ordem Tua é um ato de amor, uma proteção, um caminho para a verdadeira prosperidade. Quebra agora toda rebeldia, toda teimosia, todo orgulho que ainda está impedindo eles de se renderem completamente à Tua vontade.
E, Senhor, eu declaro sobre cada vida aqui que a partir de hoje eles vão experimentar um novo nível de intimidade contigo. Que eles não vão mais viver só de ouvir falar de ti, mas vão conhecer o teu caráter pessoalmente. Que nas madrugadas de oração tu vais revelar quem tu és de verdade. Que nos momentos de desespero eles vão sentir a tua presença sustentando eles. Que nas decisões difíceis eles vão ouvir a tua voz com clareza. Pai, transforma a confiança que eles têm em ti de algo teórico para algo real, vivo, palpável. Que eles aprendam a descansar em ti mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. Por último, Senhor, eu peço que tu honres a obediência deles, que cada passo dado em fé seja recompensado com tua fidelidade, que cada ato de obediência abra portas que estavam fechadas, quebre correntes que estavam presas, libere bênçãos que estavam retidas, e que no final dessa jornada, quando olharem para trás, eles possam dizer com convicção: valeu a pena confiar, valeu a pena obedecer, valeu a pena entregar tudo nas mãos de Deus. Tudo isso eu peço e declaro em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Estamos ansiosos para testemunhar as bênçãos que estão prestes a florescer em sua vida. O próximo passo está ao seu alcance. Clique agora no link azul no comentário fixado e inicie sua jornada de transformação com o devocional. Ao clicar no link, você será levado a uma página protegida pela mesma tecnologia de segurança utilizada pelos grandes bancos brasileiros. Sinta-se seguro ao concluir seu pagamento, sabendo que seu devocional estará a caminho e no mesmo instante será entregue diretamente em seu e-mail. Não deixe essa oportunidade escapar. Seu destino de abundância e prosperidade espera por você. Clique agora e abra as portas para uma nova vida. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui: eu vou agora. Não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar o sino das notificações, que assim sempre que Deus tiver um milagre para a sua vida, você será avisado no mesmo instante. E agora, se aparecer um vídeo na sua tela, significa que você foi um dos poucos escolhidos. Isso será por tempo limitado. Toque e descubra.